Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo e no dia de hoje falaremos sobre etarismo, que por vezes pode aparecer na leitura de vocês como ageísmo, derivado da expressão em inglês age, idade, ageísmo, e também idadismo. Quando nós falamos de etarismo, idadismo ou ageísmo, nós estamos nos reportando a que especificamente? Nós estamos falando do preconceito em relação ao idoso, mas aí vem uma série de outras questões que recorrentemente surgem nessa discussão. Afinal de contas, o que nós entendemos como idoso? Como a Organização Mundial de Saúde qualifica e tipifica a questão do idoso? Em tese, os estudos geracionais falam que idosos são pessoas com mais de 60 anos de idade, e isso transcende a questão do gênero. No entanto, nós vemos muitas vezes práticas preconceituosas, não só preconceito do ponto de vista individual, alguém, por exemplo, chamar uma outra pessoa de velha, alguém chamar uma outra pessoa de o nosso decano no ambiente de trabalho, ou dizer a pessoa é idosa e ficar colocando isso como se isso fosse um problema, como se a pessoa ter vergado a casa dos 40, 50 ou 60 fosse reduzir a capacidade de produção, que é a produtividade, porque de algum modo existe uma possibilidade que está contida no profissional cada vez mais amadurecido de ter mais experiência, mais, aspas, história para contar, e muitas vezes ser desprezado em nome de uma ideia de que a juventude é que poderia entregar toda essa produtividade. Então, diante desses episódios, né, e aqui eu não quero falar muito sobre isso, porque é muito até desagradável, diante de muitos episódios que a gente tem visto recentemente, não só no Brasil, mas em escala global, de preconceitos, falas etaristas, falas ageístas, porque são pessoas às vezes muito jovenzinhas, 14, 15, 16, 17 anos, proferindo palavras horrorosas, como aconteceu em relação àquela mulher, aquela, então, aspas, moça de mais de 40 anos de idade, que estava fazendo uma faculdade, uma graduação, e as alunas falando que ela tinha tempo ou idade para estar, ou ser avó, que ela deveria estar em casa cuidando da família e dos netos, não deveria estar estudando. Então, esse tipo de coisa acaba, de algum modo, nos reportando a ideia que isso precisa ser melhor trabalhado, isso precisa ser melhor estudado. Mas, em verdade, e em princípio, já há uma legislação no Brasil a respeito disso, né, minha gente? Ali no ano de 2003, né, que coincide ali com o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2003, nós tivemos a promulgação, a efetivação do chamado Estatuto do Idoso. E esse Estatuto do Idoso, ele, em alguma medida, ele protege o idoso nesse sentido também, de não ser desqualificado, de não ser desprotegido, de não ser atacado por ter uma idade que pode vergar 40, 50, 60, 70 anos. Acusado, por exemplo, de velho, ou comentários preconceituosos, que essa pessoa já não pode ter mais uma vida produtiva, ou, por exemplo, uma vida sexual ativa. Isso fica bastante definido. E mais que isso, se isso ficar conferido como palavrão, como alguma palavra, como alguma fala, no intuito de depreciar propositalmente o outro por conta da sua faixa etária, isso pode ser tipificado como crime de injúria qualificada, né? Então, a gente tem que pensar assim, as pessoas ultimamente têm falado e elas não se dão conta que existe uma legislação. É porque talvez no Brasil a legislação aconteça, mas a sociedade civil, nem toda a sociedade civil, nem toda a esfera pública, né, para lembrar aqui Habermas, nem toda a esfera pública tem o domínio da legislação que está lançada desde 2003. Então fica essa dica, dá uma lidinha, dá uma observação, dá uma olhada no Estatuto do Idoso, repito, datado de 2003, e como é que ele tipifica a ideia que pode haver uma multa, pode haver reclusão, pena de reclusão de 1 ano a 4 anos, ou se for reincidente, pode chegar até a prisão em 6 anos. Isso precisa ficar bastante claro. Se a gente quiser um aporte teórico mais substancioso, mais substantivo para discutir essas questões, aí valeria a pena talvez nós lermos um pouquinho do Norbert Elias, né, o sociólogo Norbert Elias, que tem estudos geracionais formidáveis, um deles chamado os estabelecidos e os outsiders, né? Os estabelecidos são as pessoas que detêm um emprego, que estão dentro do padrão, que estão dentro da normatividade. O padrão branco, heteronormativo e jovem. E às vezes pessoas como os, aspas, idosos já estão fora dessa padronagem, desse modelo de autodesenvolvimento, esse self-fashioning. Então essa pessoa fica fora dessa padronagem. São espécies de pessoas que são obrigadas a se desdobrar por fora, como mulheres, por exemplo,
tem que fazer dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho para provar, aspas, muitas vezes, a sua capacidade profissional. Então aí seriam pessoas outsiders, aqueles que são obrigados a desdobrarem-se por fora, porque elas não são tidas como pessoas estabelecidas. Parece que elas são obrigadas a jogar o jogo, mas elas têm que jogar o jogo por fora ou o jogo redobradamente. Então vale a pena a observação da leitura geracional do Norbert Elias. Mas também temos o gerontologista Robert Butler, um americano que viveu até o início do século XXI, que foi o primeiro a fazer essas indicações, que talvez nos últimos tempos, como os recenseamentos, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente, os recenseamentos contam de década em década, né? 2010, 2020, quando ocorre os censos, aqui nos Estados Unidos também, talvez ele começou a mostrar que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então aquilo que nós entendíamos como uma pessoa, aspas, já idosa ou já próxima do ser idoso com 50 anos, hoje os estudos gerontológicos apontam que cuidando da saúde e do bem-estar, pessoas podem ter uma vida muito mais longeva, chegar aos 80, 90, 100 anos de idade com alta capacidade cognitiva e com alta capacidade de trabalho, né? E aqui no Brasil o Egídio Doria, que também é um psiquiatra, na verdade, um psicanalista baiano, mas que de algum modo trabalham dentro dessa seara, como Robert Butler também, dentro dessa seara da chamada sociologia geracional. Então eu fiz aqui alguns apontamentos, fiz alguns indicativos a respeito do Norbert Elias, sugeri a leitura do Robert Butler, sugeri a leitura do Egídio Doria aqui no Brasil, para a gente ter um pouquinho mais de arcabouço teórico. Eu creio, para finalizar, que a discussão sobre a questão do etarismo, do preconceito, do crime de injúria tipicamente qualificado, isso aí precisa da leitura do Estatuto do Idoso, particularmente o artigo 96 desse Estatuto, e ao mesmo tempo um pouquinho de observância dos autores que podem nos dar suporte para isso. Destaco, né, como Norbert Elias trata o idoso como uma espécie de outsider, aquele que para sobreviver tem que poder trabalhar muitas vezes mais, esticar a idade de aposentadoria, ter que reivindicar seus direitos por uma era trabalhada e poder viver bem e ser um cidadão na sua plenitude. E o caso do Robert Butler, que fez o estudo inicial sobre essas faixas, né? 40, 50, 50, 60. Talvez as mudanças geracionais tenham sido tão intensas que ele chegou a fazer a sugestão para que ao invés dos censos acontecerem só de cada 10 em 10 anos, os censos acontecessem de 5 em 5 anos, no sentido de que as mudanças geracionais, se você for contar só de 10 em 10, parece que muita água correu embaixo da ponte, que isso deveria ter sido reduzido para 5 anos. E por último, o caso do Egídio Doria aqui no Brasil, baiano de origem, insisto, que talvez esteja nos dizendo da necessidade de entendermos que envelhecer é biológico, mas ficar velho é cultural, né? Há uma biologia que nos leva ao envelhecimento, mas hoje as pessoas tendem a viver cada vez mais tempo e há uma perspectiva de viver cada vez melhor desde que haja cuidados de saúde e desde que haja políticas públicas muito claras e muito competentes, muito consistentes na proteção dessas pessoas idosas. E aí não vale o discurso de que são mais de 60, né? O cuidado, o autocuidado e as políticas públicas devem ser para todas as gerações, tá certo, minha gente? Fica aqui meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, dá um like, comenta e compartilha com seus amigos, que eu espero que sejam muitíssimos. Muito obrigado.